Meu querido, enquanto as crianças estão saindo, eu queria convidar você a abrir lá no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículos de 1 a 13, para que a gente dê continuidade na nossa exposição, no nosso sermão, em cima da tentação que o Senhor Jesus recebe. Dessa vez nós estaremos falando sobre a primeira tentação, das três a qual cai sobre a vida do nosso Senhor. Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo de número 13. Lucas 4, do 1 ao 13. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou estar fazendo a leitura dos versos ímpares e os irmãos leem os versos pares. Vamos lá? Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Vamos orar mais uma vez? Bendito, soberano e eterno Deus, quão maravilhosa e viva é a tua palavra, quão eficaz e penetrante é a realidade dela. E nós te exaltamos e glorificamos o Senhor, gratos pelo privilégio de poder tê-la em nossas mãos e assim poder conhecer um pouco mais da tua verdade, sermos orientados, exortados, alimentados, consolados, confortados, conforme a tua viva e eficaz palavra assim procede sobre nossas vidas. Nesse instante, então, nós clamamos por tua graça. Pedimos que o teu Espírito Santo venha fortalecer o nosso entendimento, venha abrir as nossas mentes para que possa penetrar a essência da tua verdade e assim possamos conhecê-lo mais e mais para adorá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo eternamente. Clamamos pela tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este trecho das Sagradas Escrituras traz a história, uma das histórias mais sagradas, mais particulares do ministério do nosso Senhor Jesus. Tudo que nós temos relatado aqui, tudo que foi narrado neste texto que nós lemos, não teve outra fonte senão os próprios lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele estava ali no deserto, só Ele passou por essa experiência, ninguém viu o que se passou, então Ele é quem, em um dado momento, deve de ter relatado essa experiência junto aos seus discípulos. Nós já vimos na semana passada que faz parte do plano de Deus esta relação, este envolvimento, esta tentação na qual o Senhor passa. Isso tem relação com o plano
de Deus para a nossa salvação. Nós aprendemos que foi o próprio Espírito que guia o Senhor Jesus para este deserto, com a finalidade única de que ele seja de fato tentado por Satanás. Jesus ele está consciente da sua missão. Ele sabe o motivo pelo qual ele é levado ali, e ele sabe da sua capacitação através do Espírito Santo para que ele possa realizar esta ditosa tarefa. Ele sabe que é dotado de poderes especiais, pois a base dessas tentações é algo que só poderia ser tentação para alguém que tivesse sido revestido com poder além do conhecimento. Para nós, jamais seria uma tentação converter pedras em pão. Para nós, jamais seria uma tentação saltar do pináculo, porque nós não temos o poder de viver esta realidade. Então, essas tentações só poderiam ser apresentadas a um homem dotado de poderes únicos e que tinha que decidir o que fazer com todo esse poder que é entregue em suas mãos. Poderes estes dados para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai. Observemos a realidade da qual ocorre toda essa cena. Tudo isso que ocorre acontece num deserto. Esta região a qual Jesus se encontra é uma região, na época, totalmente desabitada da Judéia. Ela ocupava a meseta central, que é a espinha dorsal da parte sul da Palestina. Uma área completamente morta, que termina exatamente no Mar Morto. Uma extensão de 50 por 25 quilômetros, que era conhecido, chamado de a devastação. Um local cujas suas colinas pareciam mais um amontoado de pó, pedra calcária, cortante, completamente amolada, rochas nuas totalmente trincadas. O solo naquela região parece oco ao som dos cascos dos cavalos. O sol brilha e irradia com tal intensidade nessas pedras e nessa areia calcária, que o seu brilho ofusca a visão e transforma esse local numa verdadeira fornalha. E à noite, pela ausência da vegetação e pela quantidade enorme de areia calcária, torna-se extremamente gélido, extremamente frio. Este é o local inóspito aonde Jesus se encontra. No final deste deserto, ele termina num precipício de 400 metros em queda livre, que vai terminar às margens do Mar Morto. Nesta aterradora desolação é que Jesus é tentado. Não devemos de pensar que as 3 tentações apareceram como a cena de um drama, como algo que aconteceu assim, do nada. O que nós devemos de perceber é que Jesus deliberadamente caminha para este local solitário e deliberadamente luta durante 40 dias e 40 noites com os ataques e as investidas e as artimanhas de Satanás, até que finalmente, sendo vencido ou acometido por uma grande fome, se levanta o próprio príncipe das trevas para o desafiá-lo. O versículo de número 2 nos traz exatamente esta informação. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Apenas 3 personagens bíblicos tiveram um jejum tão prolongado: Moisés, Elias e o próprio Senhor. Moisés e Elias tiveram esse jejum enquanto estavam na presença do Senhor. Foram sustentados pelo mesmo Espírito para, no caso de Moisés, receber a lei de Deus, e no caso de Elias, ouvir a direção e a orientação do próprio Deus para com o seu ministério. Durante esses 40 dias, eles nada comeram e beberam. Contudo, Jesus passou 40 dias confrontando ou sendo confrontado pelo maior inimigo de nossas almas. Com certeza, então, não nos surpreende o fato de que no fim desses 40 dias ele esteja
faminto e exausto. E é exatamente neste momento, no momento em que o Senhor se encontra com maior fragilidade, é que o príncipe das trevas se apresenta com as suas 3 terríveis tentações. Foram 3 investidas diretas contra o Senhor Jesus. 3 tentativas de fazê-lo fracassar em sua obra, em seu ministério, em sua ordenança, em sua obediência ao Pai. O versículo de número 3, ele vai nos trazer o registro dessa primeira tentação, alvo da meditação nossa nesta noite. Assim diz o versículo: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Os estudiosos têm se dividido quanto à forma em que essas palavras foram proferidas para com o Senhor Jesus. Há um grupo de estudiosos que têm afirmado que é bem provável que o diabo se apresente diante de Jesus, nesse momento de fragilidade, na figura de um anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11:14. De forma intencionalmente hipócrita e ofuscante, ele se aproxima do Senhor como alguém que, claro, por motivos não imediatamente evidentes, se interessa por Jesus e tem uma expressão de pena, de misericórdia pelo sofrimento a qual ele está passando, tentando de alguma forma, com uma comovente empatia, aquele desconhecido se aproxima do Senhor Jesus, que está completamente exausto, que está completamente faminto, sugerindo de forma bem sutil que ele viesse a transformar essas pedras em pão, pela força da sua filiação divina. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. É possível que o diabo de fato tenha se achegado a Jesus fazendo uso desta abordagem. Afinal, ele é o pai da mentira, um mestre em dissimulação. Sua maior arma é o engano e a própria distorção dos fatos. É bem provável que ele tenha se aproximado de Jesus como aquele que vem na intenção de cuidar dele. Senhor, você não precisa de passar por isso. Lembra das palavras de Pedro? Tenha pena de si mesmo. Tu és o Filho de Deus. Por que você está faminto? Você merece algo mais, você merece saciar-se. Como Deus Todo-Poderoso, como aquele Filho do Altíssimo, essas próprias pedras são alimento para ti. Não precisa de sofrer isso. Tenha pena de ti, tenha dó de ti. Não viva esta realidade, não há necessidade disso. Você pode cuidar de si. Basta uma única palavra e todo o seu tormento acaba. Basta uma única decisão e toda esta luta é posta ao final. Afinal de contas, tu és o Filho de Deus. Meus amados, quantas vezes o diabo não se aproxima diante de nós com a mesma artimanha, com a mesma sutileza, apresentando-se a nós, apresentando como se a solução fosse tão imediata e tão rápida e tão fácil assim, trazendo numa bandeja de prata uma solução que desagrada a Deus, mas que sacia a nossa necessidade e o nosso desejo imediato. É aquele primeiro gole para o alcoólatra aflito, é o primeiro trago, a primeira pitada, é a primeira picada para aquele que se encontra no mundo dos vícios da droga. É a tela do computador ou do celular para os que estão presos à pornografia. É a cama do amante para os que estão vivendo um tormento dentro do seu casamento. São artimanhas que trabalham com o ego e com a realidade, com aquilo que hoje, em nossos dias, se torna ainda maior e mais real. Você tem o direito de ser feliz. Quanto nós temos ouvido esta frase, quanto isso tem sido dito por Satanás aos nossos ouvidos. Você não precisa de passar por isso.
Você não precisa de ter fome, você não precisa de ter dificuldades no seu casamento, você não precisa de ter problemas na sua área financeira, você não precisa de lutar com o problema do seu filho, você não precisa de lutar por esta realidade. Abra mão de tudo. Você tem o direito de ser feliz. Mas chega de forma sutil, enganosa, ardilosa, mentirosa, tentando nos fazer enxergar algo da qual não é verdade. É bem provável que o diabo tenha chegado assim, devido à fragilidade da qual o Senhor se encontra. É bem provável que ele tenha estendido a mão da falsa misericórdia, da falsa ajuda, do falso apoio, para fazê-lo não levantar, mas empurrá-lo abaixo. É bem provável. Porém, alguns outros estudiosos têm apresentado uma abordagem afirmando que é bem possível, devido à natureza e o cuidado do próprio Senhor Jesus, de que o diabo não tenha se apresentado assim tão sutilmente, mas ele tenha se aproximado do Senhor Jesus num espírito de desdém. Sua intenção provavelmente teria sido esta: já que você é o Filho de Deus, já que o próprio Senhor disse isso no batismo, enquanto você estava batizando, se você realmente crê nisso, se isso é verdade realmente sobre sua vida, faz uso então dessa dignidade, faz uso então desse seu poder, faz uso dessa tua força, prova que você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu quero ver se você é Deus mesmo, eu quero ver se você é o Filho de Deus verdadeiro. E é bem provável que o diabo possa ter chegado a isso. É bem provável que o diabo tenha chegado diante do Senhor com afronta e dito: Filho de Deus? Fome? Que ridículo! Se você é o Filho de Deus mesmo, prova matando a sua fome. Se você é o Filho de Deus mesmo, eu quero ver aqui. Eu me curvo diante de você se você é o Filho de Deus verdadeiramente, mas você não é nada. Você é só uma marionete na mão desse Deus ingrato, desse Deus cruel, desse Deus que abandona. O diabo às vezes não age assim sobre nossas vidas. Estamos ali buscando uma vida de santidade, clamando ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, confiados em sua palavra, lutando bravamente. E de repente vem essas ardilosas palavras de Satanás, da mulher ou do marido fiel que tem lutado com um cônjuge difícil, um cônjuge que não tem reconhecido o seu valor. E de repente vem uma voz e diz: é assim que é ser filho de Deus? Você foi chamado para sofrer desse jeito, na mão desse cachorro, na mão desta tal? O que é isso? Dá a volta por cima. Mostra que você é filha de Deus, que você é uma princesa do Senhor. Mostra que você não é cauda, que você é cabeça. Dá um chute nesse negócio, joga isso para o lado, revira. Você tem direito de ser feliz. Mas você não faz, sabe por quê? Porque tu é fraco. Você não faz, sabe por quê? Porque você é covarde. Você não faz, sabe por quê? Porque esse seu Deus é cruel. É cruel com você. Talvez seja a realidade de um pai cujos filhos estão envolvidos com aquilo que ele não gostaria que tivesse. E todas as vezes em que ele dobra o seu joelho para clamar contra o filho, talvez venha a seta de Satanás e venha dizer para ele: você está perdendo o seu tempo. Quanto tempo você já está aí? 1 mês? 1 ano? 10? Que ridículo. Patético. Ele nos afronta com essa verdade enganosa dele. Aquilo que parece ser, mas que não é. Tentando nos levar a cair da presença de Deus. É bem provável que o diabo esteja chegado diante do Senhor. Esta interpretação também é possível para a ação de diabo diante de Deus.
buscando jogar o próprio Senhor contra o Senhor, assim como ele faz conosco, nos colocando contra o Senhor, distorcendo, criando deboche, aproveitando a nossa fraqueza para nos colocar numa situação de dúvida quanto à própria palavra do Senhor. Então, queridos, ambas as formas são possíveis e nos remetem às artimanhas do próprio Satanás para nos levar a abandonar o caminho do Senhor, nos fazer cair em suas próprias ciladas. Tanto ele pode agir de forma sutil e enganosa, como ele pode ser debochado e acusador. Ambas são características desse ser sombrio e maligno que nos cerca. E ambas podem ter sido as situações a qual Jesus enfrentou. Meus amados, não devemos simplificar os ataques de Satanás contra as nossas vidas. Há crentes que, por desconhecimento ou descuido da palavra de Deus, não têm levado em conta esses ardis ataques do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas. Têm menosprezado esse ser milenar, limitado às suas artimanhas, têm caído em suas ciladas, nos seus engodos. Meus queridos, Satanás não brinca em serviço. Ele usa de todas as armas para poder nos atacar. Muda de estratégia conforme a oportunidade. Escolhe as suas armas, os seus ataques, as suas tentações, conforme a ocasião, conforme a brecha, conforme a oportunidade que lhe é concedida. Ele não brinca em serviço. Ele não brincou com o Senhor, não brinca conosco. Será que você não tem caído nas artimanhas deste inimigo? Exatamente porque você tem sido simplista em sua vigilância contra ele? Satanás jamais irá atacá-lo sem que antes tenha plena certeza de que está usando a melhor arma contra a sua vida. Sem que ele tenha certeza de que essa é a melhor estratégia para poder te atacar. Devemos de ter o cuidado com seus ataques. E como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 2, ser vigilante. Devemos de vigiar diante desta realidade. Devemos de cuidar para não cairmos nessas artimanhas e nesses ardis deste terrível tentador. A igreja precisa de estar vigilante a isso. O Senhor se encontrava vigilante. O Senhor se encontrava atento a esta realidade. Estava ali para ser provado diante desta realidade. Ainda que os estudiosos não estejam em acordo sobre exatamente qual seria a forma como Satanás abordou a Jesus, todos são unânimes em declarar que a situação, a tentação era algo real e não do imaginário do Senhor. Nos últimos tempos, têm se levantado teólogos liberais para dizer que por conta do sol, o que Jesus teve foi miragem. O que Jesus teve foi alucinação provocada pelo deserto. Mas nós não devemos de nos levar por esse engano. Foi um ataque real, verdadeiro, direto contra o Senhor. Nós já havíamos dito que o nosso Senhor está aqui neste deserto para cumprir a vontade do Pai, para que a sua tentação se cumprisse conforme a vontade, o plano do Senhor para a nossa salvação. Jesus aqui assume a posição do segundo Adão, como nosso representante no cumprimento da vontade do próprio Pai. A salvação, embora seja entregue a nós por um ato da graça e de graça, como um favor imerecido, como algo que não nos custou absolutamente nada. No entanto, ela tem um preço alto a ser pago. Deus jamais deixou de exigir o valor cobrado a Adão desde a sua queda. Aquele teste na qual ele falha no paraíso ainda precisava de ser cumprido. Onde Adão falhou, onde ele não conseguiu cumprir a missão a qual ele não concluiu, como representante nosso da humanidade, estava aberto até então. Assim Jesus, para que ele pudesse assumir o lugar que nos é devido, para poder pagar o preço exigido pelo nosso pecado, ele
antes de morrer por nós, ele precisava de cumprir a exigência de Deus, a obediência à lei, a obediência completa e total à vontade do Pai. E é por isso então que ele caminha para o deserto, como um ato inicial do seu ministério vicário, como um ato inicial onde ele assume a nossa representação, onde ele se torna o nosso segundo Adão. Ele precisava então, para iniciar isso, cumprir o que Adão não cumpriu no início de todas as coisas. Mas o interessante é que o local escolhido pelo próprio Pai, para que Jesus sofresse as investidas iniciais de Satanás, não é o paraíso, é o inóspito deserto. Meus amados, nós não devemos nos enganar quanto à realidade desta tentação, como já vimos. Aquilo para o Senhor era algo real e seria insuportável para qualquer um outro de nós. É significativo que a gente venha comparar a tentação vivida pelo nosso Senhor Jesus com a primeira tentação vivida por Adão. Talvez, observando para essas duas nuances, para o contraste entre as duas situações, possamos entender o tamanho e a complexidade dessa tentação e quão ardiloso e terrível é o pecado na vida da humanidade. Primeiro, temos de observar que ambos foram tentados pelo mesmo tentador, Satanás. Porém, em nenhum lugar de Gênesis 3, nós lemos que Adão, o Adão do Antigo Testamento, o primeiro Adão, estivera sem alimento algum, em qualquer espaço de tempo. Enquanto que Jesus, durante 40 dias, esteve lutando sem ter o que comer. Ainda que Adão, no momento da tentação, fosse acometido pela fome, ele poderia ter se saciado facilmente com qualquer uma das árvores que se encontram no paraíso, pois foi dado a ele o direito de comer de todas as árvores, exceto uma, conforme Gênesis 2,16. Tal provisão não existiu para Jesus. Tal realidade foi completamente retirada do nosso Senhor. Em terceiro lugar, ao ser tentado, Adão tinha, por assim dizer, tudo a seu favor. Afinal, ele vivia num paraíso. Sombra, água fresca, uma companheira ao seu lado, animais com quem ele poderia se relacionar, Deus na viração de todos os dias, sol, lua, estrela, calor e frio, na quantidade ideal para a vivência e para o conforto do homem, alimento em abundância da mais diversa quantidade. No entanto, o nosso Senhor Jesus sofre o escaldante calor, perece diante do terrível frio, está ausente de qualquer criatura, exceto as piores criaturas do deserto: serpentes, escorpiões, lacraias, aranhas e todos esses animais peçonhentos que habitam esses locais inóspitos. Sem um companheiro, sem alguém com quem pudesse conversar, dividir, partilhar, e ainda sofrendo todos os ataques, dia e noite, durante 40 dias. Tudo isso nos mostra o quanto o pecado é degradante em nossas vidas. Jesus tem que suportar uma situação extremamente intensa, muito mais intensa do que o primeiro Adão. Para que ele possa tornar-se o nosso representante e para que assim ele possa morrer por nós, ele precisou de suportar aquilo que o pecado faz com o próprio mundo criado. A degradação, a destruição, o aniquilamento, a morte. Consegue perceber, meus irmãos? Consegue compreender isso? Consegue vislumbrar quão alto é o
preço que o nosso Jesus tem que enfrentar para que Ele pudesse nos representar, para que Ele pudesse nos arrancar das agruras de Satanás, para que pudesse nos levantar do poço onde nós nos encontramos. A cruz é muita coisa, é terrível, mas não é apenas a cruz que Jesus teve que suportar. Antes disso, Ele teve que suportar o deserto, Ele teve que suportar o frio, Ele teve que suportar o calor, Ele teve que suportar a fome, Ele teve que suportar as limitações que nós temos, resistir e no final ainda lutar frente a frente com Satanás, resistindo até a morte, e morte de cruz, numa condição extrema, numa condição de um mundo caído, perdido, envolto em pecado, envolta em trevas, para cumprir a totalidade da vontade do Pai. A vontade do Pai. Ah, meus amados irmãos, quando vejo todo este quadro, toda esta realidade, eu me torno mais consciente da expressão que rasga o céu, na declaração celestial deste Pai celestial, ao seu amado Filho, que se sujeita ao batismo para cumprir a sua vontade, a qual Ele declara: Tu és meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Tu és meu Filho amado em quem eu tenho deleite. Tu és meu Filho amado em quem eu tenho gosto, em quem eu me comprazo. A intensidade dessa expressão vinda dos altos céus é para mostrar o quão precioso é para o Pai a pessoa do Filho e a obediência do Filho. Mas ao mesmo tempo é para expressar o quão amoroso é esse Deus para com os seus reprovados, seus inimigos, sua criação rebelada. O homem natural seria totalmente incapaz de vivenciar tudo isso. É por isso que não há salvação para o pecador através das suas obras. Porque o pecado tem intensificado a condição de obediência. Uma obediência plena exigida a Adão é uma obediência também exigida a cada um de nós, se quisermos viver isso sem o auxílio de Cristo. E é impossível vivenciarmos o deserto, experimentarmos a fome, a sede, o frio, o calor, as investidas de Satanás, sem ruirmos, sem cairmos, sem negarmos a Cristo e ao Senhor. Homem algum nascido neste mundo, sob a insígnia do pecado, tem a condição de suportar tal martírio. Esta é a razão pelo qual não existe outro em quem podemos ser salvos, a não ser em Cristo Jesus. Ele vem, Ele invade, Ele ataca, Ele destrói, Ele aniquila. Essa é a sua vontade, esse é o seu desejo, esta é a sua missão: matar, destruir. Ele nos odeia e investe contra nós, da mesma forma como investiu contra Jesus. Como vencemos? Da mesma forma como Jesus vence a primeira tentação. Versículo 4, o Senhor diz: Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Note a expressão está escrito. Não só aqui no versículo de número 4, mas logo em seguida nas demais tentações, versículo 8 e versículo de número 10. Todas as vezes aqui, esse está escrito se refere a um único livro do Antigo Testamento, ao livro de Deuteronômio. Todas as vezes é uma resposta do Senhor Jesus com a própria palavra de Deus. Aliás, é digno de nota
de que Jesus considerava o Antigo Testamento como a própria palavra do Deus vivo. Todas as vezes em que ele se refere a isso, ele se refere como palavra de Deus e não palavra da religião ou palavra dos homens. Temos algo aqui extremamente precioso. Tanto aqui quanto nos outros textos do Evangelho, podemos ver que Jesus entendia exatamente isso. Que ele cria, que ele aceitava e que ele vivenciava a própria palavra do Senhor. E toda a doutrina e toda a balização da sua verdade está contida única e exclusivamente na palavra do Senhor. Para Jesus, a palavra do próprio Deus é a palavra escrita e entregue a nós. Para Jesus, esta é a palavra, é o meio pelo qual eu e você, pelo qual nós devemos de balizar a nossa vida. É nela que nós encontramos respostas para as questões da vida e da própria morte. Jesus responde a Satanás com uma única resposta possível, com a palavra do próprio Deus a respeito do questionamento de Satanás. Tu não é o Filho de Deus? Ele não disse dos céus que você é o seu filho? Então, transforme a pedra em pão, porque está com fome. A primeira citação, ela vem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Ela descreve Moisés relembrando a Israel dos ternos cuidados de Deus durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. 40 dias, 40 anos. Em particular, essa expressão, ela se refere ao fato de que o Senhor havia alimentado a Israel com o maná, algo até então inédito, desconhecido, e que agora é apresentado a eles e aos pais deles, nesse período que caminha pelo deserto. Com a intenção, então, de ensinar que todo cuidado procede de Deus, que toda fonte de vida procede de Deus, Moisés, então, declara que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lucas omite essa parte inicial, apenas declara a parte final, de que o homem não vive da palavra que procede da sua boca. Mateus fala isso de forma mais clara, e aí nós não temos nenhuma contradição. É só uma questão de resumo entre aquilo que eles queriam colocar. Não há nada de errado em relação a isso. Mas é bom a gente entender que o que Jesus quer dizer, nós podemos parafrasear da seguinte forma: tentador. Você está trabalhando sobre a falsa premissa de que o pão é absolutamente necessário para um ser humano saciar a sua fome e manter-se vivo. Ante essa sua equivocada ideia, eu afirmo que não é só de pão, mas é pelo poder criador, vivificador e sustentador do Pai, do meu Pai, esta única fonte indispensável para a vida e para o bem-estar de todo homem. Esta é a resposta de Jesus. Esta é a forma como ele interpreta o texto e aplica isso diante do ataque de Satanás. Eu não preciso de pão, eu preciso de Deus. Eu não preciso do alimento físico exclusivamente, eu preciso do alimento espiritual inicialmente. Eu preciso saciar a minha sede do próprio Deus. Eu preciso saciar-me com a verdade do próprio Deus. Eu preciso me encher primeiramente com aquilo que é vida eterna, que é vida abundante, antes de qualquer vida. Eu preciso me encher desta verdade. A ideia de Jesus é que, sem dúvida, aquele que providenciara o maná no deserto, aonde não havia pão, para sustentar aquele povo durante 40 anos, para que se cumprisse a própria palavra do Senhor e eles fossem conduzidos à terra prometida. Aquele que
há pouco tempo atrás, 40 dias atrás, havia declarado do alto céus: tu és o meu filho amado, não falharia em sustentá-lo e mantê-lo. Aquele que o havia conduzido até ali, permaneceria com ele, estaria com ele, o conduziria e o levaria a bom termo na sua missão. Ele está dizendo: a minha confiança, o meu depósito, a minha fonte de vida, a minha fonte de energia, não é o pão, não é o alimento que perece. Esse corpo que está debilitado pela fome, esse corpo que está debilitado pela sede, este corpo que está debilitado pelo deserto, não é o que realmente eu sou. Porque aquilo que eu necessito vem do próprio Pai. Ah, meus amados, como magnífico e bela é esta passagem. Como é significante a maneira como o nosso amado resiste à primeira investida de Satanás. Isso revela o quanto nós estamos longe daquilo que o Pai espera de cada um de nós, porque nós não conseguimos agir da mesma forma, viver da mesma forma e responder da mesma forma. Mas ao mesmo tempo, revela o quanto Ele se importa por nós. Como diz o profeta Ezequias: olhei do alto, procurei alguém entre os homens que pudesse se colocar na brecha, não foi achado nenhum. Ninguém é capaz de suportar, ninguém é capaz de religar, ninguém é capaz de desfazer o que o próprio homem fez a si mesmo. Então Deus se abala do céu, torna-se homem e vive isso por nós. Ainda que não sejamos capazes de vivenciar isso com tamanha intensidade, somos capazes de viver isso com a graça do próprio Deus. Porque esse mesmo Espírito que agora habita no Senhor, que o capacita a viver essa intensidade, a enfrentar essa tentação, é o Consolador que mais à frente Ele vai dar à igreja e que habita em cada um de nós. Como templo do Espírito Santo, temos essa mesma verdade, temos essa mesma essência, temos essa mesma pessoa santa e eterna habitando em cada um de nós, para nos ajudar, para nos capacitar, para nos fortalecer, para podermos enfrentar esta realidade. Devemos então de ser gratos ao Senhor pelo seu cuidado. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, meus amados. Muitas vezes nós deixamos de olhar para esta realidade e só olhamos para o deserto. Muitas vezes deixamos de olhar para aquilo que nos habita e nos focarmos na palavra de Deus e focamos no alimento que perece. Como nós nos desesperamos por tão pouco. Como nós caímos de forma tão frágil diante das investidas mínimas do nosso inimigo. Simplesmente porque nós não focamos, porque nós não buscamos, nós não nos debruçamos no verdadeiro alimento. Você não precisa de um melhor emprego, você não precisa de saúde física, você não precisa de que as pessoas te reconheçam. O que você precisa é que Deus te alimente com a sua palavra. O que você precisa é que ela encha o seu coração de vigor e vida. Enquanto todos se levantam contra ti, o Senhor te carrega, te sustenta, e a tua palavra nos garante isso. Então o que você precisa é da palavra de Deus. Não precisa de pão, não precisa de droga, não precisa de álcool, não precisa de pornografia, não precisa de amante, não precisa de nada a não ser da satisfação pela palavra de Deus. Se o inimigo vier até você, te afrontar, desafiar a sua fé, tentar fazer você passar por ridículo, se na escola, você adolescente, jovem, na faculdade, você é visto como estranho, você é visto como aquele que não tem vida social, como careta, como bobo, tolo, responda para eles:
Responda para o diabo: eu não preciso de outra coisa a não ser de Deus sobre a minha vida. Ele me basta, Ele é suficiente, Ele é a vida que eu necessito. Não se deixe enganar, não se deixe levar por este tentador, não se deixe ir por essa artimanha de Satanás. Jesus vence a sua primeira tentação, declarando para Satanás que Deus lhe é suficiente através da sua palavra. Da mesma forma, nós podemos vencer a primeira investida de Satanás, declarando que Deus, através da sua palavra, nos é suficiente. E a pergunta que eu faço para você, esta noite, encerrando este momento, esta é a realidade da sua vida? Você que adentrou neste local, tem sido atacado por Satanás de forma sutil ou de forma direta? E tem resistido até a morte pelo poder da palavra? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que o que está escrito aqui, suas decisões, suas proibições, suas leis, seus mandamentos, suas orientações, é para que você tenha vida e vida em abundância? Você crê que isso aqui é suficiente para te deixar neste mundo razoavelmente feliz e encontrar a plena felicidade da eternidade? Você crê que isso aqui é suficiente para te viver, para te fazer passar por esse deserto, por essa aflição? Queria convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Queria convidar você a refletir sobre o que foi dito, a pensar naquilo que foi dito. E nesse instante de introspectiva, de avaliação interna, pudesse se lançar diante de Deus. Se você não se vê nessa condição, clame a Ele pela sua graça e pela sua misericórdia. Se você se vê nessa luta sozinho, saiba que você não está. Deus habita em ti, está ao teu lado, está cuidando de ti. Vamos ter alguns momentos de entrega e de busca por esse precioso Senhor de nossas almas. Ó soberano e amado Senhor, Deus bondoso, maravilhoso, sempre eterno, Senhor de nossas almas e de nossas vidas. Aqui estamos nós, novamente, quedados aos teus pés. Cada um com seu pensamento, reparando na sua luta, na sua dificuldade, encontrando as suas limitações, as suas debilitações. E nós clamamos pela tua graça sobre nós. Que teu Espírito Santo revele a tua vontade e teu querer. Nos fortaleça para vencer essas agrúrias, Senhor. Para vencer essas investidas. Para vencer este inimigo terrível que se levanta contra nós. Reveste-nos com tua graça, Senhor, para podermos resistir. Que possamos declarar aos quatro cantos. Que possamos declarar ao inimigo de nossas almas que não é de pão, não é do casamento, não é do esposo ou da esposa, não é pelo filho, não é pela droga, não é pelo álcool, não é pela prostituição, não é pelo emprego, pelo recurso financeiro que nós temos vida, mas é pelo Senhor. E é através do Senhor e no Senhor que nós nos levantamos com força de resistência, não pela nossa força, porque somos incapazes, mas pela habilitação do teu Espírito, pela tua graça e pela tua misericórdia derramada sobre nós. Afinal, é exatamente por este motivo que teu Filho veio ao mundo, para nos fazer vencer, para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. E assim nós oramos, em nome de Cristo. Amém.